Deixa eu contar algo para você antes de começar a palavra, a qual o Senhor tem feito comigo, minha esposa e minha casa. Há 4 anos atrás, a minha esposa sofreu uma enfermidade muito grande. Ela fez uma cirurgia e dentro dessa cirurgia, ela veio a ter e passar por algumas enfermidades. Há 4 anos, dia 10 de maio, ela fez essa cirurgia. No dia 30 de maio, ela veio a sofrer uma trombose na perna esquerda. E começou a passar muito mal dentro da minha casa, a ponto de desmaiar. E quando eu percebi que ela ia desmaiar, eu coloquei o meu colo, coloquei no carro e corri para a Unimed em Taquara. Chegando lá, ela estava já desmaiada, coloquei numa cadeira de roda e gritei: SOS, por favor, alguém me ajuda. Correu então em mim, a favor de mim, uma médica chamada doutora Michele, e também o guarda daquele lugar. Colocaram na cadeira de roda e colocaram sobre os punhos dela uma fita vermelha, e começaram o atendimento às pressas. E nesse dia eu comecei a clamar ao Senhor e disse: Senhor, será que o Senhor não está me ouvindo? Comecei a dizer para o Senhor: Senhor, por favor, me acorde. Comecei então a perguntar para alguns parentes se podiam ir ajudar, porque ela estava no hospital. E nenhum parente pôde ir. A minha nora já estava grávida do meu neto Davi, mas não podia ir porque estava, além de grávida, muito enferma. Estava com muita gripe naquele momento e não podia cuidar da minha esposa ao hospital. Lá eu clamo ao Senhor e começo a dizer: Senhor, de que maneira devo agir? E o Senhor diz: se agarra em mim. E eu comecei a clamar ao Senhor. Então começaram a medir a sua saturação, e a saturação de vida dela ficou em 25% só. 75% de saturação e 25% de vida. Isso há 4 anos atrás. A médica disse: ela não tem só trombose, Valmir, ela está com embolia pulmonar. E ela disse para mim: você precisa medir o tamanho da sua esposa para comprar o caixão, comprar o esquife. E eu comecei a clamar em alta voz no meio de todo mundo e disse: o meu Redentor vive. Daqui eu sairei de mão dada com a minha esposa. Hey, aleluia. A médica começou a olhar para mim com um olhar diferente, como se estivesse duvidando daquilo, ou quem sabe não conhecia esse Deus, a qual foi oferecido também para ela. E nesse momento começaram a gritar e começaram a trazer remédios e mais remédios, e tentaram furar a garganta dela para colocar um oxigênio. Eu pedi que não furasse e colocasse o oxigênio pelo nariz, pela narina. Aí então o fizeram. No mesmo momento veio um enfermeiro e deu um remédio da família da fluoxacina, que veio a ter o corpo da minha esposa uma reação muito forte. E começou a roncar, e os olhos saíram para fora, a ponto de eu empurrar com os meus dedos e minha mão os olhos para dentro. E colocaram ela numa cadeira de roda. Ali ela ficou 5 dias na UTI, montado às pressas para ela. E eu comecei a clamar ao Senhor e dizer: Senhor, o que faço? No mesmo instante, uma senhora entrou no mesmo quarto com câncer em seu cérebro, porque não tinha mais Unimed, ou seja, não tinha mais UTI em todo o estado, estava ocupado. Há 4 anos atrás, eu escutei uma voz que dizia: ore por esta senhora. Eu estava muito aflito e naquele momento comecei a dizer: será, Senhor, que é o Senhor? Eu não vou orar, eu estou apavorado, desesperado, minha esposa está a ponto de morrer. Mas me deu uma força, um ânimo, e eu levantei e orei por essa senhora. Deu mais ou menos 1h30, essa senhora pediu para ir embora. Eu não sei o nome dela, ela não sabe o meu, mas eu orei, criei num milagre, por isso liberei sobre a vida dela. No mesmo instante, pedi para minha cunhada Ana a cuidar da minha esposa, e ela veio. Eu estava 5 dias sem dormir, dormindo muito pouco naquela poltrona ao lado da minha esposa. E a minha cunhada veio e cuidou dela a noite inteira. Eu consegui dormir sobre aquela noite. De manhã eu levantei bem cedo, porque tinha que levar a Ana às 5 horas da manhã para a prefeitura onde ela trabalhava. Parei na padaria para tomar um café e disse: Senhor, o que faço? Olhei para aquele jornal, tentei ler, não consegui.
Tentei tomar aquele café e não consegui tomar. Alguns segundos o Senhor sopra sobre o meu ouvido e diz assim para mim: eu sou o sopro da vida. Eu então olhei para o lado e disse: não pode ser o Senhor. Quem sabe alguém me conhece aqui, está falando comigo. E de novo a voz veio: eu sou o sopro de vida. Foi liberado aqui, querido. Se você tem uma palavra, você prossiga até o alvo. Eu levantei dali, saí correndo, peguei meu carro, cheguei na Unimed, em Taquara. Minha esposa estava com a metade do corpo pendurada na maca, gritando: tire o oxigênio de mim. Eu disse: tirem o oxigênio dela. Ela disse: amor, obrigado, tu chegou. Ela está aí. Escute, as enfermeiras disseram: nós vamos tirar o oxigênio dela, porém vamos dar banho e vamos colocar de volta. Eu disse: não, eu tenho algo a dizer para vocês. O Senhor soprou sobre o meu ouvido e disse que era o fôlego de vida. Eu vim aqui trazer uma palavra de vida. Aleluia! E o Senhor disse: tira ela daqui. Todas as enfermeiras começaram a chorar na Unimed. E eu então comecei a clamar e agradecer o Senhor. 4h30 da tarde ela foi liberada em alta. E até hoje está aqui dando glória a Deus, o Senhor. As suas enfermidades não podem parar o propósito que Deus tem na sua vida. Não podem acabar com a tua história. Você tem uma palavra. Debaixo dessa palavra você caminha. Esta semana fomos convidados a estar na cidade de Espírito Santo. Escute isso, é tremendo. Eu pedi oração ao pastor e disse: pastor, me cobre de oração. Estou indo para uma reunião de negócio muito grande sobre minha vida. O Senhor tem colocado algumas pessoas sobre nossa vida. O Sírio foi o rapaz, o Senhor, um filho na fé nosso, que se coloca hoje como um filho na fé. Sua esposa Lisa estava conosco nesta viagem. E também a Vanessa, que faz parte do comercial. E o seu filho, chamado Mateus, está lá em Camboriú, dando cobertura sobre o financeiro. Estava comentando com o pastor aqui. Entrei na cidade, fui para o hotel e perguntei para o Senhor: Senhor, o teu Espírito Santo está aqui? Num glamour daquela cidade. Quem conhece sabe que a cidade é maravilhosa. A praia então é tremenda. O Senhor disse: não botará o pé na areia da praia. Tu estás aqui com um propósito. Porque quando você anda num propósito de Deus, você não pode distrair pelos lugares e os ambientes. Eu estava debaixo de uma palavra. O pastor estava me dando cobertura sobre a oração. Em alguns momentos consegui entrar na live, outros momentos não consegui porque estava em reunião. E quando eu perguntei para o Senhor se o Espírito Santo dele estava ali, a resposta dele foi: eu estou aqui, mas não estou para todos. Eu perguntei: por que, Senhor, que o Espírito Santo não está para todos? Porque nem todos me querem. Eu disse: por que eu estou aqui, Senhor? Eu e minha esposa. E o Senhor disse: lê o nome da cidade. E eu li: Vitória. Vitória no Espírito Santo. Aleluia. Eu estive ali e comecei a clamar ao Senhor. E entrei numa empresa muito grande para fazer uma reunião. E quando eu entro no estacionamento da igreja, na igreja não, aleluia, já consagrei a empresa, né? Desta empresa, a primeira placa que me para está escrito bem grande: parou o seu carro, a placa ali para Deus. Eu disse: pastor Inês, abraçamos aqui e tiramos uma foto. Quando eu entro na empresa, eu começo a ministrar na vida de um irmão, na mesa do almoço. Escute isso. E quando eu começo a liberar a palavra sobre paternidade na vida dele, ele disse: o meu pai me abandonou quando eu era criança. E eu disse para ele: o meu Deus é juiz de viúva e pai de órfãos. Você não nasceu por um acaso. Você nasceu por um propósito. E disse para ele: o sucesso do seu pai está em você que é filho. Ele disse: como assim, pastor? Se meu pai me abandonou. Eu disse: se você liberar o perdão para o seu pai, o sucesso dele está em sua boca, está em seu coração. Aleluia. Você não libera um perdão porque você é bonzinho. Você libera um perdão porque você é inteligente. Porque se você não perdoar na terra, não será perdoado no céu. Se você não perdoar o seu próximo, Deus não lhe perdoará. Essa foi a palavra que liberei para ele. Aleluia. Dá para mim, por favor,
Mateus capítulo 8, verso 1, 2 e 3. Por favor. Abra sua Bíblia comigo, se você puder, no livro de Mateus, no capítulo 8, no verso 1. Você pode todas as coisas, só num Deus que te fortalece. Você não consegue fazer nada sozinho. Sozinho você não chegará em lugar algum. Você precisa da presença. Você precisa da palavra para pescar os peixes. Em Mateus capítulo 8, verso 1, diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. Verso 2: e eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. Verso 3: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Sabe o que eu trago aqui para mim e para você? Eu coloquei como um tema desta mensagem: as suas atitudes ousadas vão gerar bênçãos sobre suas vidas. Este leproso teve uma atitude de ajoelhar-se na presença de Cristo. Mesmo sabendo da lei de Levítico 13, 45, 46, que diz que a lepra te impede de sair de um arraial de enfermo. Você precisa estar preso naquele arraial para poder sair, não tem autorização. Me dá Levítico capítulo 13, verso 45 e 46. Olha o que ele tem que fazer. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados ou desarrumados. Cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Deixa eu explicar isso para você. Ele tinha que colocar os 2 dedos sobre sua boca ou a sua mão e gritar: eu sou imundo, eu sou imundo, eu sou imundo. Seus cabelos eram todos estragados por causa da lepra. Sua roupa era toda esfarrada, rasgadas por causa da lepra. O leproso usará roupa rasgada e ficará descabelado, como diz ali, e gritará: impuro, impuro, e ficará fora do acampamento. Este homem em algum momento ouviu falar de Jesus, do mesmo Jesus meu e de você. Este Jesus que ele ouviu falar era cura. Este Jesus carrega a palavra da cura, carrega a palavra da vitória. Este Jesus carrega o caminho, a verdade e a vida. Esse é o único Jesus a quem merece toda adoração. Isso foi a motivação para ele rasgar a sua honra e dizer: eu vou sair daqui. Alguém falou isso para ele, que o mestre ia passar ali, e nasceu uma esperança ao coração dele, ressurgiu. A Bíblia diz que Jesus faz reviver a esperança de novo em nossos corações. Em João, capítulo de João 1, 3 e 3: todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo. 1 João capítulo 3 e verso 3: todo aquele que tem esperança no Senhor se purifica a si mesmo, ou seja, é curado de dentro para fora. Não há lepra que detém, não há circunstância que para o encontro dele com a palavra. Você tem uma palavra, você tem uma direção, você tem a cura. Você purifica a si mesmo quando você se encontra com Jesus Cristo. O que está gerando em seu coração, Jesus pode mudar este coração que está gerando algo de desistência pelas suas enfermidades. O que para você que Jesus não pode fazer continuar? De que maneira Jesus tem que te conduzir? Olhar para as tuas vestes rasgadas, para o teu cabelo desarrumado, para aquilo que tu grita: eu sou enfermo, eu sou leproso? Ou ele olha para o seu coração que espera uma esperança, quando se encontra nele e é puro, purificado? Jesus pode mudar você. Esse é o poder de Cristo em nós. Tinha uma lei que Moisés colocou, que um leproso só poderia andar rasgado, gritando: impuro, impuro. Eles podiam chegar perto de pessoas? Não podiam. Mas esse homem chegou perto de Cristo e se ajoelhou. A Bíblia diz que ele se prostrou
pediu a cura. Talvez esse homem se disfarçou, mas como que ele ia se disfarçar se ele era um leproso? Como que ele ia disfarçar-se com aquelas roupas rasgadas, aquele cabelo desarrumado, aquelas enfermidades sobre a pele que ardia a todo momento? Nada poderia cobrir as suas feridas causadas pela lepra. Mas mesmo assim, ele foi a Cristo. E foi como ele é. Não foi com nenhum tipo de máscara. Paulo diz que devemos tirar nossas máscaras, apresentar-se ao Senhor como ele é, como você é, de que maneira você se encontra, qual é a tua enfermidade. Querido, Jesus é a cura. Descabelado ou arrumado, não interessava para ele. Ele tinha uma vontade no seu coração, e ele tomou uma atitude ousada, e gerou uma fé ousada. Naquele que ele se encontrou, liberou a cura. Enquanto você não caminhar numa fé ousada, numa atitude ousada, não tem como achar o caminho da cura. A médica no hospital disse que minha esposa morreria. Eu disse que sairia de mão dada. Pois saímos de mão dada. Até hoje ela disse: quem são eles? Somos filhos do Deus Altíssimo. Se mostre para Ele como você é. Vá na direção certa. Ande com Cristo ao seu lado, à destra do seu barco, junto com o seu barco. Não importa se há tempestade ou se não há pescaria. Com Jesus e com sua palavra, a tempestade se acalma e a pescaria é certa. Aleluia! Ele quer tocar e curar você, porque você é um filho, você é uma filha, você é alguém que necessita dele. A mulher do fluxo de sangue gastou todo o seu dinheiro em médicos especialistas em hemorragia e não obteve a cura de maneira nenhuma. Quando ela ouve falar de Jesus, ela sai e toca na orla da sua veste. E Jesus olha para o lado e diz: tem uma multidão me apertando, mas alguém me tocou diferente. Senti que de mim saiu virtude, ou seja, saiu poder, saiu cura. Quem me tocou? E ela, diz a Bíblia, que tremendo e temendo disse: fui eu que lhe toquei. Ela não perguntou para ela mesma se a enfermidade podia parar ela para chegar ao encontro da palavra. Ela disse: eu ouvi falar e chega de gastar, chega de procurar o médico. Eu quero o médico dos médicos. Eu quero aquele que cura de dentro para fora. A lepra aparece na pele, mas vem de dentro para fora. Quando Jó estava leproso, o melhor amigo de Jó não foi o que foi enviado a ele, foi um caco de telha que rapava a sua lepra. Estava sempre junto. Desse homem, ele chega e se prostra diante de Cristo e diz ao Senhor, em adoração. Quem se prostra diante a Deus vivo quer somente o adorá-lo, só quer adorar a sua plenitude, só quer adorar a sua palavra. Ele reconheceu a Cristo e ele era a cura. Agora escute isso: se é da tua bondade, podes me curar. Se é da tua vontade, pode me curar. O amor do mundo, querido, sufoca o amor do Pai. Se você confiar no amor do mundo, nos arraiais do mundo, vão sufocar o amor do Pai que está sobre ti. Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Deus está te chamando para estar na presença dEle. Ele quer liberar para você de novo a sua palavra. Por isso ele, em João 14 diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus ainda pode fazer infinitamente mais. Em Tiago 4:8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Ele quer fazer em mim e em você quando se achegamos a Ele. Não importa de que maneira você está, importa quem você é nele. O seu dinheiro não consegue comprar
a bênção. A cama mais cara não foi a cama do hotel que nós estávamos lá na cidade do Espírito Santo. A cama mais cara é a cama de um enfermo, não se compra vida. Aquele que confia em carro e cavalo e no seu dinheiro não prospera. Quando o leproso sentiu e viu a Cristo, ele disse: eu vou a Ele. Eu vou fazer uma pergunta para Ele: Senhor, se Tu queres, se Tu podes, se verdadeiramente está em seu coração me curar, me cure, eu me prostro a Ti. Eu Te adoro. Antes de ser curado, mesmo leproso, eu Te adoro. E o Senhor estende a mão sobre ele, querido, e libera uma cura. A cura só vem quando você tem um encontro com Ele. A cura não vem pela sua posição, pelo seu lugar. A cura vem quando você está com o homem certo. Aleluia. João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim terás paz e no mundo tereis aflições. O que Jesus está falando aqui em João? Ele está expressando que Deus é Pai, como exemplo de filho. Esse leproso buscou o Senhor, quebrantado no Senhor, e não nas acusações que acusavam ele, dizendo para ele: siga a lei, ande pela lei, grita: eu sou leproso, tape sua boca, cubra seu bigode. Em algumas versões. Sabe o que Deus está dizendo? Se clamar a mim, se pedir a mim, se converter a mim, vou responder coisas grandes e ocultas que vocês ainda não sabem. Quero deixar vocês numa dependência minha. Quero estar com vocês em qualquer circunstância. Deus não suporta um coração aquebrantado. O Senhor não resiste um coração aquebrantado. A Bíblia diz que você se iguala àquilo que você adora. E se você adora o Senhor, você é a semelhança dele, se iguala a Ele. E agindo o Senhor na sua vida, quem vai impedir? Sinta a presença dEle, se rendendo a Ele, se entregando a Ele. A presença dEle vem só na sua entrega. Nós estávamos no Espírito Santo, mas em nosso quarto, eu e minha esposa dizemos: vamos se entregar a Ele. Nós não botamos o pé na areia, porque nós estávamos embaixo de uma palavra, diante de um propósito do Senhor Altíssimo. E as coisas vinham, o Espírito Santo diz: eu estou aqui sim. Não é para todos, porque nem todos me querem. Mas lê o nome da cidade, a cidade é Vitória. Eu disse: o Senhor está me dando aqui a vitória, em nome de Jesus. Aleluia. Nós não paramos por ali, ministramos sobre vidas. Mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos estavam conosco. Filhos que foram abandonados pelos seus pais estavam conosco. Homens de alta estatura, ou de renda muito alta, para você entender, estavam conosco. Mas o maior e o mais importante era Cristo, que estava em nosso meio. Porque a palavra diz: onde tiver um ou dois ou três falando no meu nome, eu estou no meio. E ali estava o Senhor nos dando força, nos dirigindo. Assim como o leproso disse: se queres pode me tornar limpo. Ele submeteu-se a uma autoridade de Cristo. Ele viu que nesse Cristo tinha autoridade. Submete a esta autoridade, dizendo: se queres pode me tornar limpo. Não exigiu nada em troca. Ele só perguntou: se tu queres, Senhor, se tu queres, me torna limpo. Ele se derramou, o Senhor, para vir a cura. E a cura veio. No hospital eu me derramei ao Senhor e disse: Senhor, o que faça? O que faço? Ele disse: se agarre a mim. Quando eu ouço esta palavra na padaria, que Ele era o sopro de vida, eu saí correndo, saí desesperado. Eu não vi nada mais a não ser Ele. Quando eu chego no hospital e eu ponho a mão sobre minha esposa e libero essa palavra sobre as enfermeiras, todos choram na presença de um Deus que elas não conheciam. Mas alguém tem que levar as boas novas. Alguém tem que liberar a palavra. Esta é a vontade de Deus para eu e você. Temos que renovar a nossa mente para levar a palavra. Renovar a nossa mente em Deus, para que experimentemos a qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. E qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus? Que fizemos a obra dele. A Bíblia diz que aquele leproso
Jesus se aproxima dele após a cura e libera, e diz: não conte nada para ninguém, apresente aos sacerdotes e oferte pelo aquilo que aconteceu sobre sua vida. Aleluia. Ele sai dali e vira o maior evangelista. Ele anuncia a palavra de que todos venham ao encontro de Jesus. E Jesus tem que se retirar dali, porque tem muita gente a qual o leproso, o ex-leproso, anunciou as boas novas. Aleluia. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre sua vida? Viver a vida em abundância. É o que o Senhor quer que você viva. Que você não pare por um alerta mundano. O mundo não pode parar os filhos de Deus que estão na terra do mundo, porque a terra é dada aos filhos dos homens. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Nós somos, aleluia, os filhos de Deus na terra, para mudar a estação, mudar o momento, mudar a circunstância, ter atitudes de ousadia, romper caminhos novos. O muro de Jericó não cai porque você é guerreiro, cai porque você o adora. Só cai porque você marcha, só cai porque você obedece uma palavra. Você dá 7 voltas e da 7ª volta cai o muro. E o muro cai sobre a terra, não cai para frente e não cai para trás, afunda e você passa por cima. Deus me faz lembrar de uma palavra que Deus me deu em Gênesis 26, põe para mim por favor. Gênesis 26, verso 12. Quero falar algo de Isaac para você entender, depois a gente volta na palavra. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Aqui ele estava em Gerar, na terra de Filisteu. Eu fiz uma pergunta para o Senhor: como que esse homem é abençoado numa terra de inimigo? Porque a Bíblia diz para ele, Deus diz para ele: plante na terra. Ele não deu bola à circunstância ou à perseguição do inimigo, ele plantou na terra. E no mesmo ano ele plantou e colheu, enriqueceu. A Bíblia diz que ele enriqueceu, que ele foi abençoado, transbordou da sua bênção, porque não confiou na terra do inimigo. Outra, ele semeou no mesmo ano 4 vezes mais de quem semeia no outro ano. Você tem uma palavra. Qual é a sua direção para andar nesta palavra? O que está parando você? Em João 10:10 ele traz a vida a você. Em Lucas 19:10 ele diz: eu vim para buscar e salvar o que se havia se perdido. Ele quer restaurar você, a sua casa. Ele tem tudo para você. Faça que nem um leproso. Vá para o caminho certo, aceitando a vontade do Pai, não a vontade da circunstância. A vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Quem sabe você me pergunta: mas pastor, como faço isso? Deixa eu entrar numa coisa mais profunda para você entender. Uma mente de pedinte não consegue se entregar a um Deus que dá tudo. Vou repetir. Uma mente de pedinte que só pede, 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 não consegue se entregar a um Deus que dá tudo. Porque o Deus que dá tudo já está com você, não precisa pedir nada. Tudo, Ele sabe do que você precisa. O que precisa fazer é adorá-lo, em espírito e em verdade. E Ele te chama para adorar, e ver se Ele quer te abençoar. Ou seja, ver se é a sua vontade de se curar. Isaías 53:5 diz que pelas suas pisaduras nós fomos curados. Então se Ele queres, vai acontecer. Você precisa aceitar o que Ele quer para você. E o que Deus quer para mim e para você é que temos vida, e vida e abundância. É a maneira que Deus quer nos conduzir, curado. A Bíblia diz que jazia Jesus no seu túmulo, ou seja, Ele é ressurreto, Ele já ressuscitou. A morte não parou o Cristo que você o adora. A morte não teve força contra Ele. Onde está seu aguilhão, a morte? Ou seja, quando Jesus chega no inferno, o diabo diz para ele: qual é o pecado que você tem aqui? Como foi que você errou o alvo? Você não pode estar aqui. Ele disse: eu vim aqui só para pegar a chave da vida e da morte. E acabou.
Então a vida e a morte é Ele, está com Ele. Submeta à vontade do Pai e você será abençoado. Toda a sua casa será abençoada. Quando o leproso estava leproso, até a sua casa era queimada. Em Levítico 13 fala disso, Levítico 14 também fala. A casa era queimada porque existia ali uma enfermidade, um vírus, ou sei lá, um Covid. Estava sobre a casa dele, então a casa também era queimada. Ele ficava sem nada, não tinha para onde ir. Mas quando ele ouve falar de um Cristo ressurreto, ele disse: com este eu tenho que me encontrar. Qual é a palavra que você está escutando? Quem está te dando a direção? De que maneira você está andando? Quando Adão parou de ouvir a palavra, ele não perdeu só o jardim, ele perdeu a visitação do Senhor. Ele ouviu várias palavras. Por isso eu disse: ande na palavra correta, ande com Cristo ressurreto. O terceiro ponto que eu quero dizer para você, ele olha o que Jesus fez. Eu olhei aqui e vi e escrevi: Jesus olha numa profunda compaixão e estende a mão e toca naquele leproso. Ele cura através do estender a mão a lepra do leproso. Ou seja, Ele quer tocar você. Você e eu somos escolhidos dEle. Ele tocou como um homem, mas como um pai liberou a cura. Jesus não se contamina com sua lepra. Jesus a cura quando você o procura. Não há contaminação a Ele sobre a sua enfermidade. Há uma cura nele sobre a sua enfermidade. Prostrando-se a Ele, adorando a Ele, reverenciando a sua autoridade. Só depende da sua escolha. Só Ele pode fazer, querido, não tem outro. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho. Ele diz: eu quero te curar, seja limpo. E pronto, e o milagre aconteceu, e isso está na sua fé. Jesus cura através da sua fé. A paz na sua casa vem através da sua fé. Pastor, eu não produzo paz na minha casa. Quem sabe lhe falta fé, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Agora, na ausência da palavra, lhe roubam a fé. Sabe o que Deus está dizendo ao meu coração? Não te distraia por palavras. Caminhe na minha palavra. Ele é vida. Só Ele sopra em tua narina. Tome uma atitude, vá até Cristo. Saia da frente da televisão. Para de perder tempo com isso. Do WhatsApp. Pastor, tu está ficando doido, verdade. Do Face. Da festa. Do mundo. E vem para que Ele habite no meio dos louvores. Ou seja, o Senhor habita no meio do louvor e libera uma cura. Por isso você precisa o adorar. Antes de receber a cura, você o adora como leproso. Se prostra-se a Ele, respeitando a sua autoridade, e Ele libera a cura na adoração sua. Diga glória a Deus. Pela presença dEle se manifesta a cura. O leproso não deu desculpa, nem olhou para os seus cabelos descabelados, nem para a sua roupa esfarrapada. Ele foi até Cristo, teve um resultado surpreendente. Pela sua atitude, ele começou a adorar. Ele recebe a cura completa, purificado da lepra, e ali ele sai para evangelizar. Quem é o leproso? Não tem nem nome. Tem certos homens na Bíblia que Deus não dá nome, mas dá um chamado, dá um ministério. A completa purificação da lepra. Temos que sair dos nossos pecados para poder obter a cura do Senhor. Parar de errar o alvo, acertar o alvo. A sua vida é do Senhor. Você não consegue se separar dele, somente pelo seu pecado. E o pecado quer dizer errar o alvo. Você está sofrendo com tudo isso. O pecado lhe rouba a fé, lhe rouba o tempo, lhe coloca medo. E o medo também lhe rouba a fé. O amor ao Senhor lança fora todo o medo. Mas quando você o busca,
Quando você se dirige, Ele purifica você e cobre você de toda cura. Há uma mulher na Bíblia que ficou, única mulher na Bíblia, se eu não me engano, que ficou leprosa por tentar tomar o lugar do seu irmão no ministério. Miriam, irmã de Moisés. Ela tenta, lá em Números 12:10. Vamos ler isso, coloque para mim, Números 12:8, por favor. Já estamos terminando. Brincadeirinha, tem mais um pouquinho, tá? Colocou ali Números 12:8. Boca a boca, falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temeste falar contra o meu servo e contra Moisés. 9. E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. 10. E a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas-te, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Deixa eu dizer para você, quando Deus dá um ministério a você, Ele lhe confia plenamente. Quando Deus curou o leproso, automaticamente o que nasceu no coração dele foi liberar a palavra que escutou da cura. Ele liberou a palavra do Salvador. Quando Miriam se atravessou e Arão, seu irmão, disseram: será que Deus só fala com Moisés, não pode falar conosco? Atrapalhando a missão a qual Deus deu a Moisés. E a Bíblia diz que Moisés era um homem humilde e não se alvorotou, não ficou brabo com sua irmã, até o ponto de Arão procurar ele e rogar a ele para que orasse ao Senhor. Com o profeta Deus fala em sonhos, com enigmas Deus fala com o profeta, com parábolas Deus fala com o profeta, mas com Moisés era face a face, tete a tete, homem de Deus, homem humilde, homem que buscava, homem que entendeu o chamado. Toca no mar, Moisés, que o mar abre. Este mesmo povo que passou pelo mar aberto, queria comer as cordonices, queria comer carne, queria comer aquilo que o Egito dava, que os egípcios fabricavam, aquilo que o inimigo quer dar. Por isso não podemos escutar o mundo. A Bíblia diz que entre as carnes, escute isso, estavam as cordonices que Deus fez cansar sobre o voo do mar e andar voando 1 côvado ou 2 côvados de altura. Não estava parado as cordonices, elas voavam 1 côvado ou 2 côvados. Então esses povo de israelitas conseguiram pegar aquelas codornas e comer, mas Deus não se agradou, porque eles pediram carne do egípcio, pediram comida do inimigo. A carne ainda estava sobre os dentes, e Deus veio e mata eles todos, porque desobedeceram a andar debaixo de uma palavra. Sabe, queridos, quando eu cheguei naquele lugar e contemplei com os meus olhos um lugar tão lindo, com tantos problemas, lindo, eu disse, com tantos problemas, fábrica linda, maravilhosa, com placas escrito Deus, lugares de cantinhos de Deus, homens dentro dirigindo, homens de Deus dirigindo, mas alguns homens lá dentro sofrendo sem paternidade, perguntando: onde está a minha paternidade? E a paternidade está naquilo que você adora. Quando você adora Ele, você se iguala a Ele, e Ele gera uma paternidade em você. E se Deus é Pai, Ele o protege, Ele lhe cura. Naamã nunca quis a cura, sempre achou que a cura não viria. Naamã tinha que mergulhar 7 vezes no Jordão, mas ele não queria, porque o Jordão era sujo. Deus avisa uma menina sem nome, dizendo para ele: meu senhor, existe um profeta aqui, há um Deus aqui em Israel, há uma palavra de cura aqui. Então ele procura esse homem. Me dá aí 2 Reis capítulo 7, verso 3 a 8.
Eu vou ler para você e vou terminar a palavra. A lepra física, Deus cura. Mas a lepra da alma, você precisa entender que você tem que vir como você está. Sem máscara, sem medo, sem desespero, desesperado somente por Ele, entendendo que Ele é a cura. 2 Reis 7:3, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui sentados até morreremos? E se dissermos, entramos na cidade, há fome na cidade, e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Me dá o 5. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios. E tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Agora me dá o 6, vamos saber por quê. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e de cavalo, ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos hedeus e os reis dos egípcios, para virem encontrar conosco ou com nós. Verso 7. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas e os seus cavalos e os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar as suas vidas. Aqui a Bíblia está falando de 4 leprosos, que ninguém dava bola, que todo mundo achava: esses têm lepra, não vai acontecer nada. E existia uma fome na cidade, e o rei estava pronto a morrer de fome. Mas esses leprosos foram até o arraial dos sírios, e lá os sírios ouviram eles caminhar, mas não ouviram os passos dele. Olha a fé dos 4 leprosos. Caminharam até o arraial, e Deus dá aos ouvidos do inimigo, como se fosse um exército grande, com cavalos, com carros, que desse um barulho e um estrondo muito grande, a ponto dos inimigos fugirem. E sabe quem salva aquela nação, aquela cidade? Os 4 leprosos, com os despojos dos inimigos. Você entende aqui? A sua fé, a sua ousadia, a sua atitude é que vai mover o coração de Deus para você andar nos lugares diferentes, usando você para salvar uma cidade, usando você para salvar uma vida, salvando a sua vida nele. Deus é poderoso. Ei, escute, querido. Deus não quer parar de abençoar você. Deus quer continuar abençoando você. Deus quer continuar dizendo para você. Quando eu falei de Naamã, está em 2 Reis 5:15. Não tinha ainda Naamã uma fé inabalável. Naamã não tinha a fé que Marcos fala. Não tinha fé do impossível. Todo aquele que crê tem fé impossível. Não tem como agradar a Deus se você não tiver uma fé verdadeira, uma fé pura. A fé verdadeira faz um homem fraco mergulhar num Deus todo-poderoso. A fé verdadeira submete-se à bondade de Deus, libertando das garras do inimigo. A fé verdadeira faz você eliminar as barreiras espirituais da vida. A fé verdadeira te traz para a sabedoria dele. A fé verdadeira move lugares para você entrar. A fé verdadeira te tira do arraial de enfermidade para te colocar no encontro com a cura. A fé verdadeira em Deus te faz ter atitude e ousadia nele. Tudo que você quer é Ele. E se você quer o Senhor, todas as coisas vão para o lugar certo. Querido, não deixe o vento balançar o teu barco. Não deixe o medo roubar a tua fé, a tua ousadia, a tua atitude. O teu Redentor e o meu Redentor vive. Não é um Deus que precisa ser carregado pelos braços.
É um Deus vivo que chega onde você imaginou chegar. Ele está lá primeiro. Não importa o lugar. Sabe quando ele abriu o mar, ele fez 2 diques no meio do mar. Você sabe o que é um dique? Um muro de água à direita, um muro de água à esquerda. Os meus filhos passam a seco, mas os inimigos se afogam nele. Você se move quando a nuvem se move. Você anda debaixo de uma palavra. Fique de pé, por favor. Aleluia.